Bom dia, meu nome é Gislaine Fortes, eu sou responsável pelo Departamento de Educação aqui da Associação e hoje nós vamos trabalhar com um assunto bem interessante, didática e abordagem do ensino da palavra. Muito bem, gente, então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ensino. Algo que quem é líder, quem exerce uma função de liderança na igreja, precisa estar preparado para essa tarefa de ensinar. Na realidade, aquilo que a gente faz na igreja tem muito a ver com a habilidade de ensinar, né? Nós vamos na igreja para aprender, as atividades que a gente promove, elas remetem muito para a questão do ensino. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pequena aplicação para vocês de algo que uma vez fizeram comigo e eu nunca mais esqueci. Eu vou precisar que alguém venha aqui só para segurar algo que eu trouxe aqui, bem rapidinho, por favor. Você vai pegar esse pote, esse recipiente com água, e esse recipiente com água, ele ilustra o ensino ou a aprendizagem da palavra de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar aqui 3 elementos. Esses 3 elementos aqui, uma esponja, um giz, uma bolinha de isopor. Esses 3 representam 3 tipos de indivíduos que estudam a palavra de Deus. E através daquilo que vai acontecer com esses 3 objetos que a gente colocou aqui dentro do recipiente de água, nós vamos ilustrar a maneira como as pessoas se relacionam com a palavra de Deus. Nós não temos tempo para deixar que essa experiência aqui realmente ilustre muito bem aquilo que eu gostaria de falar, mas vocês já vão conseguir entender. O ideal é que nós tivéssemos de repente deixar transcorrer toda a aula, passar 1, 2 horas para que depois essa ilustração ficasse exatamente perfeita. Mas vamos imaginar, eu vou pegar o primeiro indivíduo que esteve em contato com a palavra de Deus, representado pela bolinha de isopor. Ele está aqui mergulhado no estudo da palavra. Vamos retirar aqui agora. Vocês conseguem, né, enxergar daí? Essa pessoa esteve em contato com a palavra de Deus, esteve estudando a palavra de Deus. Vocês conseguem perceber, está molhado? Está molhado? Está molhado. Ou seja, entrou em contato com a palavra de Deus, não entrou? Agora, se eu pegar e abrir esse isopor aqui, se eu rasgar ele ao meio, o que eu vou perceber dentro dele? Seco. Podia ficar não sei quanto tempo aqui dentro dessa água, que a água não iria penetrar. Isso quer dizer um estudante superficial. Ele entra em contato com a palavra, mas no fundo não sobra nada. Sobra muito pouco. Sabe por quê? Porque se essa pessoa aqui ficar exposta, né, ao dia, às semanas, sem voltar a entrar em contato com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer com ela? Daqui 5 minutos vai estar seco. Não sobrou mais nada do contato dela com a palavra de Deus. Esse exemplifica um estudioso da palavra de Deus. Ok, mas vamos para o próximo. Como eu disse para vocês, ele ficou pouco tempo, esse giz ficou pouco tempo mergulhado aqui, mas já vai dar para a gente entender. Se eu quebrasse esse giz ao meio, eu já iria perceber algo diferente. Já houve uma absorção da água nesse giz aqui. Mas não molha, não umedece todo o giz. Eu já deixei horas dentro, né, da água e ele penetra em boa parte do giz, mas não chega lá no âmago do giz. Isso daqui representa um outro tipo de estudioso da palavra de Deus. É aquele que entra em contato com a Bíblia, estuda a palavra de Deus, de certa forma há uma absorção da palavra. Algumas coisas, né, penetram mais fundo na mente, no coração desse indivíduo, mas não chegam onde precisa chegar. Não promove o tipo de transformação que o estudo da palavra de Deus deveria promover.
E agora então vamos ao nosso último elemento aqui, que é a esponja. Aí vocês já mataram a charada, não mataram? O que vai acontecer quando eu levantar a esponja de dentro desse recipiente de água? Absorção total. Total. Encharcada. E o que vai acontecer quando eu espremer essa esponja? Vai jorrar a água. Gostei da tua expressão, você chegou até a movimentar seus olhos. Vai jorrar a água. E vai estar preparada para receber mais e mais. Não vai se esgotar nunca a possibilidade de penetrar água dentro dessa esponja. Se você deixar a esponja na água corrente, a água vai estar todo o tempo sendo absorvida por ela. E ao mesmo tempo ela não vai reter. Ela não consegue reter. À medida que a água vai entrando, a água já vai escorrendo também. Não dá para realmente fazer uma alegoria perfeita de como deveria ser o nosso contato, o nosso estudo com a palavra de Deus e a transformação que ele deveria fazer na vida da gente? É mais ou menos isso. Muito obrigada, minha auxiliar. E é isso então, queridos. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Eu não tenho todo o tempo do mundo para nós discorrermos sobre esse assunto. Então, até levando em conta aquilo que nós combinamos com o pastor Edinaldo, eu procurei trazer algo muito prático para a gente discutir. Algo que vocês saíssem daqui com a possibilidade de já colocar em prática em relação a como trabalhar, a como ensinar a palavra de Deus, né? É sobre isso que nós vamos falar. E eu já vou começar aqui fazendo uma provocação para vocês. Nós estamos falando de ensino. Nós estamos falando de ensinar. Muito bem. Então, eu vou propor vou fazer uma pergunta para vocês, que é a nossa primeira provocação dessa manhã. E eu quero que vocês pensem o seguinte: que palavra que se liga de forma assim muito clara com o ato de ensinar? Eu vou colocar 5 palavras ali e eu quero que em alguns segundos vocês reflitam. E eu vou perguntar para alguns a opinião de vocês, tá? Prestem atenção na pergunta. Que palavra se liga preponderantemente? Ou seja, ela prepondera, ela é mais importante do que as outras em relação ao ato de ensinar. Está ali. Metodologia. Será que a metodologia é importante para o ato de ensinar? Lógico. Eu tenho que ter um método, uma forma de preparar minha aula, de atingir o meu aluno. O professor é importante no ato de ensinar? O que vocês acham? Monique saiu há pouquinho tempo da escola, está na universidade agora. O papel do professor, a figura do professor, não te liga à matéria e ao conteúdo? Lógico que liga. É realmente muito importante. O aprender, o conteúdo, a motivação, eu não vou discorrer sobre todos, mas eu quero que vocês pensem, o que é preponderante ali ao ato de ensinar? O que se liga de uma forma assim muito evidente ao ato de ensinar? Ok, vamos ver. Quem acha que é o professor? Já ouvi aqui, eu acho que porque eu dei uma ênfase, né? Vamos lá. Professor, ok. Alguém mais tem quer falar de uma outra palavra que acha que é muito importante ao ato de ensinar? Por que você acha que é aprender? Só há ensino se há aprendizado. Você leu o meu material, não leu? Gente, todos os que estão ali são importantíssimos. Eu até fiz de propósito, que é para deixar confuso mesmo. Tudo aquilo que está ali é importante na hora que você está ensinando. Seja lá na escola convencional, seja na escola sabatina com o professor da escola sabatina, ou em qualquer momento em que você está passando, dividindo a tua experiência de aprendizagem com alguém. Mas realmente, se há ensino, precisa haver aprendizagem. Não adianta eu como professor, vamos pensar na escola sabatina, que é o momento onde a aprendizagem é mais evidenciada na igreja, não é? O culto divino, ele já tem um contexto diferente, a interação já é menor, né? Mas a escola sabatina, o nome dela já diz, é uma escola, interação, tem que haver aprendizagem.
E nós vamos usar muito a figura da escola sabatina porque a gente está falando de ensino, mas se refere a um estudo bíblico também, a um momento de reunião em que você está liderando, de repente, uma reunião na igreja, você está mobilizando a igreja para alguma coisa. Todos esses são momentos em que você está à frente como um professor, né? Mas veja, é a mesma coisa que um engenheiro que projeta os seus prédios, as suas casas, ele só deixa tudo no papel e não se preocupa em construir nada. Que lógica tem nisso? Ou um vendedor, então, que é perito em fazer a oferta. Ele se preocupa lá em fazer a oferta da melhor maneira possível, mas ele não está preocupado se alguém vai comprar o seu produto. Ele não se preocupa com a venda. Não é lógico, é muita falta de objetividade. Então, no ensino aqui, queridos, a palavra que se liga de uma maneira mais forte é o aprender. E tem uma historinha que o pastor Adolfo Soares conta, aliás, tudo que eu estou trabalhando com vocês hoje vem do pastor Adolfo. Eu sou fã do pastor, ele já veio aqui para falar em grupos de liderança. Um dos livros que eu uso como referência, tanto quando eu falo para professores, quando eu falo para as pessoas da igreja, é esse livro aqui do pastor Adolfo. Tem outros materiais dele que estão à disposição. E acredito assim que por ele ser professor e teólogo, ele traz um conteúdo para a igreja que é muito importante. Então é nos estudos e nas referências que ele nos dá que eu estou baseando também a nossa aula dessa manhã, né? Então é uma historinha que ela é bem conhecida, né? Então diz que um menino foi ensinar, estava lá com um outro coleguinho, um outro amiguinho dele, e ele disse assim para o amiguinho: olha, eu ensinei o meu gato a falar. E o colega ficou impressionado, mas como pode? Nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi dizer que um animal pode falar. Não, mas eu ensinei o meu gatinho a falar. E aí foram lá, o menino trouxe o gato e o amiguinho empolgado começou a brincar com ele. Fala, gatinho, fala pra mim, né? Vocês já sabem o que aconteceu, né? Eles brincaram, o gato rosnou, miou, quem sabe arranhou, né? Fez de tudo, menos falar. Nossa, a decepção do garoto foi total. E ele foi questionar o amigo dele. Poxa vida, né? Você me falou que você tinha ensinado o teu gato a falar? E aí quem é que vai matar a charada? Lógico, eu ensinei, mas ele não aprendeu. Eu não disse que ele tinha aprendido a falar. Então é isso. Como que nós não nos preocupamos com essa questão na hora de ensinar a palavra de Deus? Tem que ter resultado, tem que provocar alguma mudança, tanto na nossa vida, quanto na vida de quem a gente está, né, ensinando. Mas muito bem, eu quero fazer uma provocação para vocês, a segunda, né, dessa manhã. E como eu disse para vocês, eu vou me focar mais naquilo que é, assim, a referência na Igreja Adventista em termos de ensino e abordagem da palavra, que é no momento do estudo da lição da escola sabatina, né? Por que mesmo ensinando sábado após sábado, trimestre após trimestre, né, todas as lições que são preparadas pela igreja com anos de antecedência? Às vezes de 3 a 4 anos demora para uma lição chegar na nossa mão. O autor escreve, as publicadoras revisam, a liderança da igreja revisa, até que vai para impressão, você compra e a lição chega na sua mão. São anos de preparo. E ano após ano, trimestre após trimestre, sábado após sábado, nós estamos estudando. E por que às vezes o ensino é tão pouco incorporado na vida dos alunos e eles não são transformados por esse ensino? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E na aula de hoje, será que a gente conseguiria responder essa pergunta? Será que a gente conseguiria descobrir alguma coisa para nós melhorarmos esse quadro que a pergunta está mostrando para a gente? Como eu falei para vocês, eu trouxe hoje vamos colocar assim, eu trouxe um esquema para vocês, para ser usado no momento de quem é professor ou quem está, né, dando estudo bíblico, no momento de você fazer o estudo da palavra de Deus, né? Eu trouxe um esquema prático.
E é isso que nós vamos ver aqui. E esse esquema é tão fácil de ser incorporado, que eu até me lembrei de uma expressão, assim, vocês já ouviram aquela expressão assim, mamão com açúcar? Já ouviram essa expressão? O que quer dizer isso, mamão com açúcar? Coisa fácil. E por que mamão com açúcar? É gostoso? Tá, alguém fala pra mim um pouquinho mais. O que é isso? É gostoso? É bom mamão com açúcar? É por isso que se usa essa expressão? 4 pessoas aqui na frente, então, para falar um pouquinho sobre isso. Na realidade, vocês não vão falar, vocês vão exemplificar bem rapidinho. Vai ser bom, tô avisando. 4 pessoas, bem rapidinho. Vamos lá. Senão eu vou começar... não vai ter que responder nada, vem aqui. Já ouviu falar da expressão mamão com açúcar? Olha que coisa boa, pode vir, muito bem. Valdecir, depois você vai explicar para mim o que é essa expressão mamão com açúcar. Só tem mais um. Se alguém quiser vir. Olha, com ela vai ser bem legal. Ela nunca ouviu essa expressão, então prova. Gosta de mamão? Come. Hoje chegou bem na hora, porque eu tô com fome. Ó, tá vendo? Coisa boa. Nossa, ela vai poder dizer pra gente assim, o que significa essa expressão mamão com açúcar. Já provou, Valdecir? Não gosta de mamão? Eu gosto de mamão, só não gosto. Com açúcar? Não tinha um mais cheio, não? Eu pensei 2 vezes antes de colocar o açúcar ali, né? Porque hoje a igreja está falando tanto de alimentação saudável, mas eu precisava ter uma coisa assim bem forte para ilustrar. Mas é isso. Deixa eu perguntar para você então. Gostoso? Eu acho que essa expressão é porque ele é gostoso e fácil de... Assimilação. É isso mesmo. Expressão mamão com açúcar é isso. É fácil, é gostoso, é prático e dá resultado. Muito obrigada pela participação de vocês. Se quiserem levar, quiserem provar o mamão com açúcar, comer o mamão com açúcar, pode levar sem problemas. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Prestem atenção aqui comigo. Mamão com açúcar. Credo. A gente usa essa expressão credo para significar uma coisa positiva, boa ou mesmo negativa. Nossa, você viu aquilo que aconteceu? Credo, que coisa horrível. Ou então você usa credo, que coisa boa aquilo que aconteceu. Então prestem atenção. Mamão com açúcar, credo. 4 palavrinhas. Vamos lá? Mamão com açúcar, credo. De coisa boa, credo de coisa boa. Daqui a pouquinho, essas 4 palavras vão fazer muito sentido para vocês, tá? E agora nós vamos continuar. Muito bem. Essa é uma pergunta, então, de provocação para vocês, que nós vamos tentar responder durante as nossas reflexões aqui. E antes de entrarmos no esquema que eu trouxe para vocês nessa manhã, quando a gente fala no ensino eficiente, tem uma coisa que ajuda muito. Tem um elemento assim que é bem importante, que é o envolvimento dos alunos. Isso vale, queridos, tanto para quem é professor lá fora, na escola convencional, quanto aqui dentro também. Tudo aquilo que envolve a participação das pessoas se torna mais efetivo. E eu vou mostrar para vocês, tem um senhor, um educador, da década de 60, ele criou um diagrama, que a gente chama de cone da aprendizagem, é Edgar Dale. Ele é bastante conhecido no meio educacional, e se você pesquisar lá na internet, você vai encontrar inúmeras formas que as pessoas usam para representar esse diagrama que o Dale criou. Ou se chama pirâmide da aprendizagem, ou cone da aprendizagem. Está aqui a fonte, ó. Edgar Dale, 1969. Então, esse diagrama fala um pouquinho de como que o ser humano assimila e aprende melhor. Aqui na base mais estreita da pirâmide está o que é menos eficiente. Aqui na base da pirâmide, que ela é mais alargada, está aquilo que é mais eficiente. Isso daqui ele fez com base em pesquisas, em estudos. Hoje, esse mesmo diagrama, ele é muito utilizado pelos professores.
E ele pode ter algumas varianças, né? Algumas nuances ali, uma ou outra questão ali diferente que pode ter sido acrescentada ou retirada, mas o princípio deles, queridos, continua o mesmo. Então vamos dar uma olhadinha no que diz aqui. Depois de 2 semanas, é bem provável que nós vamos nos lembrar apenas 10% daquilo que a gente leu. Se você lê um livro, se você estudou algum assunto, depois de 2 semanas, se você só leu, é provável que você vai lembrar 10% daquele conteúdo. É pouco, não é? Nossa, eu fico olhando, gente, é muito pouco. Mas olha só, 20% você vai reter daquilo que você ouvir. Você leu, ouviu, então a probabilidade é que você vai reter um pouco mais, 20%. Mas se você olha, se você percebe, se você vê alguma ilustração, se você consegue visualizar alguma coisa diferente, um vídeo, um filme a respeito daquele assunto, você já vai reter um pouco mais, você vai ter um aproveitamento de 30%. Se você vê, ouve alguma coisa a respeito daquele assunto, como por exemplo um filme, aí já aumenta bastante, 50%. Mas até aqui nós estamos todos passivos. Aí a produtividade, o rendimento aumenta muito quando a gente pode falar sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que nós estudamos, quando nós expressamos as nossas ideias. É por isso que a escola sabatina tem que ser, um momento muito participativo e ativo. O princípio está aqui. Não sou eu que estou dizendo isso. Mas quando há participação, há um maior envolvimento. Isso não tenha dúvida. Agora, o auge da aprendizagem, quase 100%, queridos, é quando você fala, você discute sobre aquilo que você estudou e você tem a oportunidade de aplicar. Esse é o ideal em termos de estudo, de ensino e aprendizagem. Então, eu estava até comentando, hoje, eu não sei, eu acho que os professores de escola sabatina têm que ouvir mais sobre isso, porque a escola sabatina tornou-se assim, na maioria das vezes, passar a lição. É como se fosse uma pregação. Isso mesmo. O aluno não tem oportunidade, a não ser que ele levante a mão muitas vezes para ele poder ter oportunidade de responder alguma coisa. Por isso que as pessoas se sentem desmotivadas a estudar. Verdade. Muitas vezes, porque ela sabe que ela não... Quem já não gosta de estudar, melhor ainda. Porque a pessoa fala assim, eu não vou falar nada mesmo. É verdade. E sabe que vai ser perguntado, que vai ter questionamento, a pessoa tem mais interesse em estudar para ela participar. Com certeza. Por isso que se criou aquela expressão passar a lição. A gente não escuta isso? Hoje é o fulano que vai passar a lição. Por quê? Porque ele vai lá para frente e realmente só discorre. Não há um envolvimento, não há interação. Mas hoje isso vai mudar, pelo menos para vocês que estão aqui e que têm interesse em crescer nessa questão do ensino. Quem foi no último treinamento que a associação fez para professores? Não tem mais desculpa de continuar. Verdade, eu tenho acompanhado. Aquele livro lá, Conselho sobre Escola Sabatina de Ellen White. É maravilhoso. E aquele livro a gente usa inclusive na escola adventista. Todos os livros de educação de Ellen White, eles servem para o estudo na igreja, para as escolas dominicais, que era a expressão usada na época, quanto para o estudo, para a lição, no estudo da escola sabatina e para as escolas convencionais também, Então tá aqui, queridos, 90% daquilo que a gente fala, expõe, participa e tem a oportunidade de realizar, ele é muito mais significativo. Mas então vamos começar a falar um pouquinho do nosso esquema. Essas 3 letras aqui, MCAC, vão falar sobre esse esquema que nós podemos aplicar no estudo da Palavra de Deus. O que vocês estavam falando aí? Nossa, mas que coincidência, é mesmo! Olha ali, mamão com açúcar, credo! Mataram a charada. Não vão mais esquecer do esquema. E vocês nem ouviram falar do esquema ainda, não é? Quando vocês estiverem preparando a lição, preparando uma abordagem para o estudo da Bíblia, lembrem do mamão com açúcar, credo. E aí vocês
vão ser mais eficientes no ensino da palavra de Deus. Mas vamos lá. Nós vamos discorrer, é muito rápido, queridos. Nós vamos ter tempo de passar por todos eles. O M se refere à motivação, o C se refere à compreensão, o A é a aplicação e o C é a criatividade, tá? E a gente vai discorrer então um pouquinho sobre cada um deles. A motivação é aquele momento inicial em que você precisa lançar uma pergunta provocativa para a classe. Sabe por quê? Porque você tem que chamar a atenção deles. Aqui você quer fisgar a atenção do grupo para você, ok? Então você está preocupado aqui em tirar o aluno do modo offline. Sabe o que significa offline? Desconectado, desligado. É muitas vezes assim que eles estão ali cantando, mas não entraram ainda no clima do estudo. Ou se você está fazendo um estudo bíblico, você tem que chamar a atenção da pessoa para aquilo que você quer. Para colocar o teu aluno no modo online, ligado, conectado, né? Ativo para aquilo que você quer falar. Aqui você vai criar uma necessidade. Por que eu preciso aprender esse assunto? Por que ele é importante para mim? Foi o que a gente tentou fazer no início com vocês, quando eu coloquei aquela pergunta provocativa lá no início, quando eu fiz essa atividade aqui do mamão com vocês, né? O que tem a ver esse mamão com açúcar com aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Então aqui está, queridos, momento de chamar a atenção, por que aquele estudo é importante. Isso aqui é uma coisa muito rápida, é uma perguntinha que você faz e dá tempo para a pessoa refletir sobre aquilo. É uma parte muito rápida, isso daqui são minutos, né? Aí nós vamos entrar na parte da compreensão. Aqui sim, aqui como o próprio nome já diz, é um momento onde há o aprofundamento, onde você sai da superficialidade, né? Nós queremos sair da condição desse aluno aqui, representado pela bolinha de isopor, que as coisas ficam só na superficialidade, e você vai, o teu aluno, ele precisa responder essa pergunta: o que eu preciso conhecer desse assunto? Por que ele é importante para mim, né? O que ele pode me acrescentar? Então aqui, só resumindo para vocês poderem ali já entender o que significa compreensão, você vai clarear os significados, né? Você vai destacar aquilo que é relevante, aquilo que é importante para a pessoa. E olha só, queridos, veja como essa parte aqui é importante, né? E como ela se aplica também à forma como nós estudamos a Bíblia. Isso daqui não é só para você passar para as outras pessoas, mas isso daqui é para você aplicar quando você está estudando a Bíblia também, né? Conhecer, se aprofundar dentro de um assunto é muito importante. Por exemplo, no caso do estudo da lição, normalmente o tempo que a gente tem para o estudo da lição, às vezes não dá tempo de você abordar tudo aquilo que tem, não é isso? O que o professor precisa fazer então? Ele precisa escolher aquilo que é relevante. Isso tem sido falado muito, eu acompanho muitas vezes as trimestrais que o pastor Edinaldo organiza, né, e eu percebo que isso é muito destacado, porque o professor, ele conhece os seus alunos, pelo menos deve conhecer. Então ele sabe aquilo que os alunos precisam, ele sabe aquilo que é importante. Então ele vai selecionar aquilo que é relevante para ele poder ter profundidade. Porque senão você fica só na constatação. Uma lição, por exemplo, um estudo da Bíblia, em que você se detém só no conteúdo que está ali evidente, ele é um conteúdo pobre. Porque o mais importante, e é o próximo item que aparece ali, é quando você vai além do fato que está revelado ali. A Bíblia é um livro que traz, né, histórias, fatos, situações que já aconteceram ou que irão acontecer. E o que isso tem a ver comigo hoje? Isso é que é um assunto ser relevante. Então o passo da compreensão, queridos, é o passo da informação, em que eu vou explorar aquele assunto, né, conhecer a respeito daquele assunto. Mas não é só isso. Aí nós vamos passar para a letrinha A, para a letrinha do açúcar, né?
que é a aplicação. Todos vocês já ouviram falar disso. Isso aqui não é uma coisa, não é uma novidade, gente. E qual é a pergunta que é preciso ser respondida, que precisa ficar evidente aqui na aplicação? O que eu vou mudar na minha vida a partir daquilo que eu li? Se você não estuda a sua Bíblia dentro dessa visão aqui, provavelmente você está ficando ali na condição do giz. Você está tendo a informação, você está sendo um cristão bem informado, mas talvez não um cristão transformado. E é isso que precisa haver na vida da gente, transformação. Então, na aplicação é o momento em que você vai levar a pessoa que está ali estudando a Bíblia a pensar sobre essas perguntas que estão ali. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Que relação tem algo que aconteceu lá no passado, uma história lá do passado, com aquilo que eu estou vivenciando hoje? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem aquele projeto Reavivados por Sua Palavra, né? Quantos participam? Esse projeto foi criado pela Igreja Mundial e é o desafio, a igreja é desafiada a ler um capítulo da Bíblia por dia. É maravilhoso. Para quem se envolve nesse projeto, ele é muito bom. Aí tem uma página no Facebook com comentários que saem lá todo dia para te ajudar a compreender aquele assunto. E hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos no livro de Gênesis, porque... Exatamente. Quem está acompanhando aí? Isso, muito bem, pastor. Nós estamos hoje em Gênesis, na realidade 36. Começou lá na sessão da Conferência Geral, a 60ª sessão da Conferência Geral, e vai terminar provavelmente daqui 5 anos na próxima Conferência Geral. É maravilhoso esse projeto, porque ele propõe que você leia apenas um capítulo da Bíblia, mas leia com profundidade, para você cavar um pouquinho mais e para você ter tempo de fazer exatamente todo esse movimento no estudo da palavra. Mas o que eu quero falar para vocês é que no capítulo de hoje fala sobre os descendentes de Esaú. Só isso. Eu comecei a ler hoje de manhã. Eu tenho um grupo, o grupo dos diretores e tesoureiros. Nós fizemos todos os dias juntos esse projeto nas escolas. E eu comecei a ler, fala os descendentes de Esaú, reis e príncipes de Edom. E quando eu terminei de ler, eu disse, gente, só um nome de gente estranha que eu não conheço. Parece que um capítulo árido. Parece que não tinha nada para aprender nesse capítulo. Vamos de novo, comecei de novo. Tem que tirar alguma coisa da leitura, alguma coisa tem que servir para mim. Aí começaram a aparecer algumas coisas. Por exemplo, eu não me lembrava que Esaú tinha tido o nome dele trocado. Jacó, todo mundo sabe. Qual foi o outro nome que Jacó recebeu? Israel. Por que Jacó teve o nome dele mudado? Porque ele passou por uma transformação. Jacó significava enganador, usurpador, que era bem como ele era. E ele teve o seu nome transformado porque ele realmente teve a oportunidade de mudar. Você sabia que Esaú tinha mudado de nome? Que nome Esaú recebeu? Ah, mas alguns já estragaram a brincadeira, né? Tô brincando. Recebeu o nome de Edom. Mas ali não fala que ele mudou de nome em referência a uma mudança no caráter dele, alguma coisa boa que aconteceu. O que significa o nome Edom? Alguém lembra? Avermelhado. Deixa eu só concluir. Significa avermelhado, porque é uma referência ao prato de lentilhas vermelhas que ele aceitou do irmão em troca da sua primogenitura. Ou seja, a referência da mudança do nome dele faz referência a um fato lamentável da vida dele, em que ele não deu importância para a bênção espiritual que a primogenitura significava, né? E uma triste referência para a vida de Esaú. Nesse capítulo também mostra toda a descendência de Esaú até a 3ª geração.
mas não faz uma menção a que os filhos eram filhos consagrados, comprometidos, como fala da descendência de Jacó. Um triste episódio, né? Mas que a gente pode tirar lições importantes. Então, queridos, é isso. Estudar a palavra de Deus é fazer essas aplicações. Se você passa por um capítulo como esse, por exemplo, de hoje, Gênesis 36, você lê um monte de nomes, aí você fecha a sua Bíblia, você ora. Que significado teve isso para você? Provavelmente só o fato de que você leu a Bíblia. Mas de ter uma transformação, de provocar uma reflexão, dificilmente. E é isso que essa parte aqui do estudo propõe. Poxa, eu quero me parecer com Esaú? Tem alguma coisa que Deus precisaria mudar em mim e quem sabe até me dar um novo nome? Gislaine mais honesta, Gislaine mais organizada, o que precisaria mudar na minha vida, que Deus precisaria me dar um novo nome, para que isso significasse uma mudança no meu caráter e no meu jeito de ser? Então eu preciso relacionar aquela verdade que eu aprendi com alguma coisa na minha vida para que o estudo possa ter relevância. É isso que nós vemos nessa parte aqui da aplicação, e todo estudo da Bíblia precisa levar a isso. Senão ele fica um estudo árido, sem sentido, sem aplicabilidade. Mas vamos para a última letra. O que vem depois da aplicação? Vem a oportunidade de você exercer aquilo que você acabou de aprender. E eu percebo, eu não olhei hoje na lição, até poderia ter olhado, mas normalmente na lição da escola sabatina tem uma pergunta, uma provocação nesse sentido, dizendo o que você pode fazer nessa semana. Quem tem a lição do professor, lá na parte do auxiliar do professor, tem assim: professor, combine com a sua classe de fazer tal coisa durante a semana. Às vezes a gente passa por essas informações assim de uma forma tão... nem dá bola, nem lê, nem se preocupa. E isso é que vai dar raízes para aquilo que a gente acabou de aprender. Então, esse ponto, ele se chama criatividade. Só, o pastor tem ali a lição. Essa parte do estudo se chama criatividade. Então... Oi. E é aí que entra... Pode falar, minha querida, enquanto eu vou olhando aqui, mas eu presto atenção, tá? Eu penso que é aí que entra a figura do professor. Porque se o próprio professor não tem o interesse em mergulhar na profundeza do texto que ele vai ter que passar para o aluno, o processo de aprendizagem não vai acontecer. Tá, exatamente. O professor, ele tem o compromisso de mergulhar para ele ser um porta-voz ativo. Com certeza. Um exemplo vivo daquilo que ele está ensinando. Com certeza, porque... Ou ele vive na essência o que ele ensina, ou então os alunos serão desinteressados, porque vão pensar, meu professor que é ele Não, e até porque, senão, como diz o ditado, você não consegue passar aquilo que você não tem. Então, esse é um princípio básico para quem ensina. Exatamente, ninguém dá o que não tem. Aqui, a última parte da lição, na parte do professor, usa exatamente esse termo: criatividade e atividades práticas. E aí tem ali algumas sugestões daquilo que o professor pode propor para os seus alunos para fazerem durante a semana. É isso. Tem que ter objetividade no estudo. Tá bom, eu estou estudando isso, eu vejo que isso é importante para a minha vida. O que eu vou fazer nessa semana para incorporar esse princípio? Como eu disse para vocês antes, para mim isso é uma coisa importante para o meu estudo pessoal, né? Eu gosto de fazer isso, escrevo na minha Bíblia as impressões, né? Senhor, isso daqui eu preciso mudar, eu sou igual Esaú nesse ponto, né? Essa semana eu posso fazer tal coisa. Esse é o estudo que faz sentido, né? Então, a pergunta para ser respondida, né, nessa parte é: o que eu posso fazer, por onde eu posso começar, né? E é criar oportunidades para que aquele estudo possa ser interiorizado. E aqui eu acho bacana, você está pensando no futuro, você passa da convicção para a ação. Aí nós somos transformados, né, pelo estudo da palavra. Só usando uma ilustração, nosso tempo já está chegando aqui no final.
né? Mas vamos imaginar que você fosse usar um esboço como esse para passar a lição, tá? Olha como seria fácil, como não é difícil isso, né? Normalmente a gente tem ali de 40 a 50 minutos, né? Não está contado aqui, logicamente, aquele tempo de interação, mas se fôssemos usar esse esquema para o estudo da lição, seria mais ou menos assim: 5 minutos para motivação, 20 minutos para o aprofundamento, que é a compreensão. Veja, nesse tempo você não consegue abordar tudo aquilo que uma lição tem de conteúdo. Tem que selecionar aquilo que é o mais importante para a classe naquele momento. A parte da aplicação, que são os 10 minutos, e a criatividade, os 5 minutos finais. E aqui, queridos, normalmente nessa parte da aplicação, muitos professores, eles simplesmente ignoram essa parte, né? O professor fica ali só, se preocupa em ler as perguntas, ouvir a resposta dos alunos a respeito das perguntas daquele texto, ler, faz referência aos textos da Bíblia. Lógico que é muito importante isso, mas isso não é tudo na hora de você finalizar o estudo. Então vamos só relembrar aqui o nosso esquema? Como é que é o nosso esquema mesmo para o estudo da palavra? Mamão com açúcar, credo, coisa boa! O meu desejo para vocês, queridos, é que vocês experimentem isso. Esse PowerPoint está à disposição, não precisa de repente se preocupar em copiar, né? Mas estudar a palavra de Deus, queridos, pede da gente uma estratégia. Não é só você sentar, abrir a palavra de Deus, de repente passar um tempo ali com a Bíblia na mão, mas não absorver nada. Isso não faz sentido para você. O que nós estamos propondo aqui, né, esse esquema, é algo para dar sentido para o teu estudo pessoal e sentido, né, para o estudo que você promove, ou seja, na classe de escola sabatina ou durante um estudo bíblico. Então, o mamão com açúcar, credo, ele se refere à motivação, compreensão, aplicação e criatividade. E eu digo para vocês assim: quem se dispõe a ser vamos dizer assim, um professor da palavra, né? Quem se dispõe a ser um líder, precisa ter essa profundidade no estudo. E se você é um professor da escola sabatina, se você, né, se colocou à disposição de Deus para fazer esse trabalho, você precisa fazer com eficiência. E fazer com eficiência é isso. É você ensinar e você ter resultado de aprendizagem. E você ver modificação na vida das pessoas com as quais você trabalha, com as quais você estuda. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Esse esquema serve para você individualmente? Sim. Serve? Então já valeu o que eu vim fazer aqui hoje. Serve para você experimentar isso se você é professor da escola sabatina? Serve, não serve? Então, gente, assim, ó, são coisas simples que estão à nossa disposição, mas elas requerem o nosso empenho. Como professor da escola sabatina, eu hoje tenho muitos recursos que a escola me oferece para incrementar. Eu tenho os comentários bíblicos da igreja, eu tenho os livros do Espírito de Profecia. Quem tem acesso à TV Novo Tempo, gente, é fantástico as lições da Bíblia que são apresentadas lá. Quem tem acesso à internet, né? Se a gente estuda algum determinado livro, como nós estudamos o livro de Lucas, né, alguns meses atrás, você tem comentários específicos a respeito desses livros. Então, eu preciso ser um pesquisador dessas coisas, eu preciso mergulhar um pouquinho, como diz um pastor já aposentado, ele diz, gente, nós temos que cavar mais fundo, nós temos que buscar águas mais profundas. Porque as águas que estão em cima paradas, né, elas são muito superficiais. A gente precisa cavar mais fundo para nós termos uma experiência espiritual mais rica, mais profunda, consequentemente mais produtiva, e para a gente vivenciar isso com as pessoas que a gente lidera, com as pessoas que a gente cuida, com as pessoas que a gente estuda a Bíblia também. Eu queria lembrar uma frase de Paulo Freire, que diz: o mestre é aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Muito então, bom. Precisa o professor de escola sabatina, qualquer outro líder, ele precisa ser uma esponja.
ele precisa cavar fundo, mergulhar, aprender, para poder viver ensinar o que ele aprendeu. Perfeito, é isso mesmo. Fechou com chave de ouro. Essa foi a frase de fechamento da aula de hoje. Muito bom. Você é professora? Ah, eu já sabia. Ela falou com tanta propriedade, citou o exemplo de Paulo Freire. Muito obrigada pela tua participação. Alguma pergunta em relação a isso que a gente colocou aqui? Alguma sugestão, alguma abordagem que vocês queiram? Eu tinha trazido, volta ali para mim, por favor, Cristiano, é o último PowerPoint. Eu trouxe só uma palavrinha de motivação para vocês. Ellen White dá muitos conselhos para quem é professor, para quem se dispõe a ser um mestre. Um mestre é aquele que lidera, um mestre é aquele que está à frente de um grupo, motivando, chamando as pessoas para a responsabilidade. Quem assume esse papel de liderança é um mestre, é um professor, é um influenciador. E Ellen White fala muitas coisas para quem assume essa função. Quem assume uma função de liderança, que se dispõe a estar à frente de um grupo, precisa fazer isso de uma forma bem feita, com muita profundidade, com muita oração. Porque Tiago 3, versículo 1, tem uma expressão, lá para o final, tem uma expressão muito forte. O livro de Tiago é um livro muito prático, ele traz muitos conselhos práticos. E Tiago 3:1 tem uma expressão, eu sou professora, há 23 anos, e cada vez que eu leio esse verso, ele me impacta. Ele sempre mexe comigo, é esse daí, é esse daí mesmo, obrigada, pastor. E o verso começa assim, muitos de vós não sejam mestres. Uau! Começa assim, Tiago 3, versículo 1. E daí ele explica por quê. Porque de vocês vai ser cobrado um pouquinho mais. Então, gente, não é para assustar isso daí. É para dar responsabilidade, para dar senso de responsabilidade. Mas também entender que é um grande privilégio estar à frente da causa de Deus, liderando pessoas, mobilizando pessoas, Então, o meu recado para vocês hoje é isso. Assumir essa função de liderança na igreja, independente daquilo que você faz, com responsabilidade. Mas entendendo que isso é um grande privilégio que Deus concede para você. E esse pensamento de Ellen White eu acho fantástico. Todo professor, todo mestre, todo líder deve reconhecer que ele precisa saber mais, que ele precisa buscar, que ele precisa conhecer as pessoas com as quais ele está tratando, que ele precisa aplicar e conhecer métodos diferentes para comunicar aquilo que ele quer. E depois dele ter feito o melhor que lhe foi possível, ele vai reconhecer que ainda ficou aquém. Ou seja, nós sempre temos espaço para crescer quando a gente faz a obra de Deus. Então tá aí, meus queridos, vocês têm uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio de atuar na causa de Deus como líder, como mestre, como professor. Que Deus abençoe vocês. Amém.